Vamos começar o webinar de hoje. O título é Por que o Chatter? Vamos estar falando sobre o Chatter, o que é o Chatter, como ele pode ser usado, qual o benefício que ele traz, qual o benefício dessa ferramenta ao seu negócio, como algumas empresas estão usando o Chatter. É uma visão geral da ferramenta para vocês. Aí a ideia é um webinar inicial para apresentar a ferramenta e como está sendo usada, e depois, mais futuramente, nossa ideia de fazer a cada 4 semanas ou a cada 6 semanas, uma série sobre o mesmo tema, onde nós vamos poder estar trabalhando mais especificamente, mais focado em alguns outros tópicos, mas sempre referente ao Chatter. E eu encorajo a todos a tomarem nota, por favor, e no final vocês façam a pergunta de vocês. O meu nome é Cláudio Moraes, eu trabalho na Salesforce aqui nos Estados Unidos. O meu título é Cloud Success Technologies e meu mercado focado é a América Latina, trabalhando com o Brasil. Eu tenho nesse webinar duas pessoas que também trabalham juntamente comigo no mesmo time, que é a Alessandra Smith e o Luiz Almada, e nós trabalhamos focados ao mercado da América Latina. Como sempre, aqui temos o nosso Safe Harbor, ou isenção de responsabilidade, sobre tudo que estaremos falando e conversando aqui. Então vamos falar, o que é o Chatter? O Chatter é uma ferramenta empresarial de colaboração e comunicação. Então, se você pensar no Chatter, o Chatter ele segue o padrão das ferramentas sociais que nós temos, onde o objetivo principal seria estar fazendo a colaboração de informações, de conteúdo com outras pessoas, o que você tenha conexão ou que você trabalhe. Ele Da mesma maneira, por exemplo, que um Facebook, ele te ajuda a conectar, e se você pensar nisso empresarialmente, ele te ajuda a conectar com pessoas que trabalham com você. Em organizações, nem sempre todos estão trabalhando junto no mesmo local. E é importante manter-se a comunicação, é importante ter esta conexão, de forma que possa se trabalhar junto e ter uma colaboração muito maior. E esse é o objetivo do Chatter, habilitar e lhe proporcionar esse tipo de colaboração e conexão. O Chatter, ele, como nós vamos estar falando também, ele pode lhe proporcionar o acesso em vários dispositivos, como o seu desktop, o seu computador, como um iPad, como um iPhone, como um Android. De qualquer lugar você pode estar conectado, tá ok? E com isso, para as empresas no mercado empresarial, o Chatter passa muitas vezes a ser o ponto principal de comunicação e, consequentemente, ele traz uma redução de e-mails na sua empresa. E ele traz outros benefícios que nós vamos poder estar falando nos próximos slides. Um dos problemas que as empresas geralmente enfrentam é o isolamento de informações, ou seja, por geografia. Se você pensar na sua empresa, no seu negócio, como pessoas trabalhando, por exemplo, em São Paulo, trabalhando no Rio, ou trabalhando em Porto Alegre, no Sul, em diferentes locais, a informação muitas vezes ela não é compartilhada com pessoas de outros locais. Ou por hierarquia, onde a informação de alto nível nem sempre chega corretamente ou chega ao nível mais baixo, e vice-versa, onde a informação do nível mais baixo, da pessoa que está lá trabalhando com o cliente, nem sempre chega ao gerente do gerente, por exemplo, por departamento ou por tecnologia também. Esses são alguns dos exemplos que causam isolamento da informação. O isolamento, ele
causa algumas dificuldades no seu negócio, ele impacta o crescimento, ele impacta também a sua produtividade, porque você não tendo o acesso à informação da maneira rápida ou da maneira que você precisa, geralmente você tem que gastar tempo fazendo outras tarefas. Então, o que acontece é que você, em vez de ser produtivo, fazendo a tarefa que é de sua função, você acaba gastando esse tempo procurando informação, fazendo pesquisa, tentando encontrar a informação para você fazer a execução do teu trabalho. Muitas vezes também essa informação não é centralizada, essa informação ela está quebrada em alguns lugares, ela está armazenada em diferentes lugares, ela não é conectada, por exemplo, ao documento ou à regra que você tem com a informação que está publicada, ou ela não está atualizada. Ou se você trabalha com seus parceiros, o que acontece é que muitas vezes você pode atualizar uma maneira de trabalho, uma lista de preço, e o seu parceiro nem sempre tem essa lista de preço, por exemplo, atualizada para apresentar ao cliente dele. Tudo isso é o desencontro da informação. Você pode ter, de repente, uma sugestão, uma ideia, e não tem como apresentá-la, como ter uma discussão, uma colaboração em cima dela para que ela possa ser realmente levada a um nível mais alto de hierarquia dentro da sua empresa e que você possa ter a porta aberta de apresentá-la e discutir sobre a sua ideia. Tudo isso gera um gasto extra em tempo de trabalho. Então, se você considerar aqui alguns exemplos que nós temos nesse slide, ele mostra aqui a dificuldade, por exemplo, em ser produtivo, onde o tempo gasto de, por exemplo, de 4,3 horas do trabalho é gerenciando aprovações, ou por 3,5 horas do trabalho por semana é só em procurando a informação, nem sempre encontrando a informação atualizada ou a informação que se busca. E assim vai, eu não vou ficar lendo cada ponto aqui, mas dá para ter uma ideia do gasto de tempo em cada ponto especificado aqui. E isso foi uma pesquisa feita pelo IDC e publicada na internet, tá, ok? É de acesso a todos. Outra coisa no tempo atual é que nós, como usuários de redes sociais, nós, como pessoas que interagimos com outras pessoas, temos a expectativa de que no nosso trabalho nós possamos poder estar usando a colaboração também para resolver muitos dos problemas que nós temos. Então, você poderia estar pensando em termos da sua empresa, como, por exemplo, um empregado que é novo possa encontrar as pessoas que vá ajudá-lo ou ajudá-la a efetivamente se sentir em casa, a efetivamente estar iniciando o seu processo de trabalho, a saber quem cuida do quê, quem pode responder uma dúvida, quem vai ajudá-lo. E a cada ponto aqui é um exemplo das expectativas, em termos de buscar informação, de colaboração, de poder de repente estar perguntando para alguém que já teve algum problema que você está tendo, como que você pode solucioná-lo, de ter um lugar central onde você pode pesquisar todas as informações, tirar dúvidas e que venha agilizar o seu trabalho no dia a dia e que possa te ajudar, sem ter que você ficar fazendo várias reuniões, sem ter que ficar mandando e-mail para várias pessoas e muitas vezes sem ter a resposta necessária. Tudo isso é muito importante para você no seu trabalho e lhe ajuda. Tendo a ideia do social e de tudo que nós já conversamos, como que você pode aplicar essas ideias ou como você pode solucionar esses problemas na sua empresa? Ou seja, como você pode ajudar a sua empresa a se tornar social? Essa é a proposta do Chatter. O Chatter, ele vem para tornar o seu negócio social. Ele vem para ser uma ferramenta de colaboração e ajudá-lo a solucionar todos esses problemas que nós mencionamos. A consequência do Chatter para o seu negócio
é um aumento em produtividade e crescimento. O Cheddar, em empresas que já implementaram, ele tem como resultado um 38% de aumento em empregados conectados ao seu negócio, ou seja, empregados que estão sempre atentos à informação e colaborando a informação dentro do seu negócio, ou seja, trazendo informação nova e, ao mesmo tempo, sabendo o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque mantém todos os empregados alinhados no mesmo objetivo. Todos entendem são as metas e o que cada um deve fazer para que essas metas sejam cumpridas. Outro ponto forte do Cheddar é que ele habilita uma integração de arquivos com a colaboração. Ou seja, você pode estar, por exemplo, trabalhando juntamente, colaborando numa proposta de venda e está adicionando apresentações, contratos e trabalhando com o seu time em todos nesta proposta de venda, para que todos sejam sempre cientes do que está acontecendo e que tenham acesso aos arquivos. Quando você compartilha informação, quando você compartilha conhecimento, a consequência é que você tenha um crescimento. Isso faz com que seus empregados sejam mais comprometidos ao seu negócio, às metas do seu negócio. Então, dentro do que nós falamos, você pode ver que, falando do arquivo, da integração de arquivos, nós temos como resultado esperado uma média de 43% de aumento de acesso à informação, porque você tendo um local onde os arquivos são compartilhados, você proporciona aos seus empregados um acesso mais fácil à informação. Isto vale com a parte do conhecimento, onde os empregados que têm acesso à informação são mais comprometidos porque eles estão mais alinhados aos objetivos da empresa. No final, você pode ter uma média, como já apresentado aqui, de 33% de aumento na produtividade dos empregados. Isto números apresentados, pesquisados pelo Harvard, foi um estudo que o Harvard Business fez e apresentou dentro do título de colaboração. Aos clientes que já apresentaram o Cheddar, qual o benefício ou que tem a colaboração como um dos objetivos? Qual são os benefícios que eles veem em implementar uma ferramenta de colaboração? O primeiro seria um histórico das conversas. Toda a informação, toda a comunicação, incluindo os arquivos compartilhados, eles geram um histórico. Esse histórico, ele tem uso posterior, onde você pode estar usando como fonte de informação, ou seja, nós vamos estar conversando isso, mas você pode novamente estar trabalhando numa proposta e você pode ter um outro cliente com uma proposta similar e você pode ter acesso à informação daquela proposta que você já trabalhou, onde você pode estar trabalhando com ela, acessando-a e usando-a para melhorar a próxima proposta. Você tem acesso a conhecimento, porque é uma consequência desse histórico de informação que você está gravando e de arquivos. E aí você tem cada ponto aqui levando em consideração como crescimento, como o acesso à informação, o comprometimento dos empregados, a colaboração. O crowdsourcing, ele, na verdade, é o que? A informação em massa. Isso seria você fazer uma pergunta numa ferramenta social e ter várias pessoas que participam dessa comunidade que possam estar vendo a sua pergunta, ele ajudando e fornecendo respostas. Quanto mais pessoas participando dessa ferramenta social, a possibilidade é muito maior de você ter uma resposta mais rápida e várias ideias que possam estar te ajudando a solucionar o teu problema. Consequentemente, por você ter toda essa base de informação, a necessidade de você estar enviando e recebendo e-mails diminui. A base de informação, essa base social, ela se torna algo principal no seu dia a dia de trabalho.
A pesquisa feita pela Salesforce, que é uma pesquisa que nós fazemos no trimestral, ela fornece alguns números que nós podemos ver aqui de empresas e pessoas que estão usando o Chatter. Então, empresas que estão usando o Chatter, elas apresentam um benefício em que tem menos reuniões. Ou seja, por você ter toda a informação centralizada, por você ter essa ferramenta de colaboração online, para você ter toda essa possibilidade de colaborar através de uma ferramenta online de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, você não precisa ficar fazendo reuniões. Então você tem aí 30% a menos de reuniões. Consequentemente, também você não precisa ficar mandando e-mail, como eu já mencionei. Você tem uma redução de e-mail de 31%. E tudo isso, no final, eu não vou estar falando cada um, mas podem ver aqui no slide, no final você tem o quê? Um aumento ao acesso de informação de 43%. Isso é muito importante porque isso gera um comprometimento maior dos empregados, como eu já mencionei, isso gera uma maior produtividade e tem consequências em faturamento e tem consequências no seu negócio em geral. Por que as empresas estão adotando o Chatter? Qual a razão que empresas vão adotar o Chatter? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira é por que você adota o Chatter para tornar o seu negócio social e móvel? Qual é essa razão? Primeiramente, nós conversamos sobre a informação isolada. Um dos motivos de adotar o Chatter é você acabar com esses grupos isolados de informação e tornar o seu negócio social, e tornar a sua empresa social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você combina os dados empresariais com colaboração e arquivos, como está dizendo aqui. Isso quer dizer que você, na verdade, traz a colaboração como o centro do seu negócio, onde você pode compartilhar metas, onde você pode estar apresentando resultados, onde você pode estar fazendo uma colaboração com os executivos, onde você pode estar captando sugestões e ideias. Toda a informação que trafega no seu negócio e na sua empresa podem estar aplicadas à ferramenta do Chatter. Está sendo usada como colaboração. Você, consequentemente, tem menos tempo em tendo que organizar reuniões, atender reuniões e e-mails, como nós já mencionamos. Aqui é um exemplo de uma empresa em que ela adotou o Chatter e ela usou o Chatter para acabar com esses grupos isolados. Essa empresa é uma empresa de construção, ela é de execução de construção e de gerenciamento de projeto de construção. Uma empresa que tem aí, como diz, 8.000 funcionários. Ela é a empresa responsável que construiu a Bay Bridge em São Francisco e também o BART. Ela tem, na verdade, ela tem o quê? Ela tem 20.000 funcionários, sendo que 8.000 estão usando o Chatter. E como eles estão usando? Eles estão usando para gerenciar projetos de construção. Eles estão usando para se comunicar. Eles trabalham de forma que pessoas em vários diferentes locais onde a construção, essa empresa de construção trabalha e tem empregados, conseguem colaborar, conseguem tirar dúvidas, conseguem acessar informação e muitas vezes isso, ou na maioria das vezes, isso gera um aumento na produtividade e um acesso rápido e fácil à informação e a tirar dúvidas. Essa colaboração ela também ajuda no processo de venda, onde os próprios vendedores podem estar conversando com os engenheiros e estar tirando dúvidas que podem ajudar no processo de, por exemplo, de uma resposta de uma pesquisa de produto, de uma pesquisa de projeto e algo que seja específico ao cliente, a proposta que eles estejam fazendo. Como eles fizeram isso? Eles criaram um objeto personalizado dentro da plataforma do Salesforce, chamado de gerenciamento de projeto, e esse gerenciamento de projeto ele está integrado ao Chatter.
Você pode ter, então, dentro da propostas de gerenciamento de projeto ou execução de gerenciamento de projeto, o que chamamos de feeds, e as pessoas engajadas nesse específico projeto ou equipes de engenheiros com conhecimentos específicos podem estar participando de projetos e ajudando, através dos feeds, a responder perguntas e a melhorar ou implementar soluções para problemas que possam aparecer ao projeto. Esse é um outro exemplo de uma outra empresa que realmente também está usando o Chatter para uma maneira de transformar a cultura. De que maneira ela está usando o Chatter? Ela usa o Chatter para fazer o que a gente chama de onboard, ou para trazer empresas que ela compra, que ela adquiriu, à cultura da BMC. Ou seja, empregados de uma empresa que foi comprada são adicionados a um grupo que é responsável por passar informação, por ajudá-los, para responder perguntas, para indicar pessoas que podem estar ajudando, de forma que eles possam estar tendo um processo de ajuste à cultura da empresa muito mais rápido e com menos problemas. Ela também usa o Chatter para fazer reuniões ao vivo, onde os empregados podem estar fazendo perguntas, onde os empregados podem estar vendo pergunta de outros empregados e os executivos que estão fazendo a reunião podem estar lendo ao Chatter e ao vivo estar respondendo às perguntas que são colocadas ou postadas no Chatter. Ela também usa o Chatter com grupos. No Chatter é possível você criar grupos específicos baseados em algum critério. Então, esse grupo, no caso desta empresa, são de produtos, e com produtos de funções diferentes, onde pessoas que são interessadas nesses produtos participam desses grupos e podem estar obtendo informações atualizadas, podem estar fornecendo, de repente, um feedback de algum produto ou feedback que algum cliente passou para eles, e essa informação é compartilhada com quem é o responsável, com os responsáveis daquele produto de criação, de teste, de desenvolvimento, e mesmo com as pessoas que estão vendendo, que muitas vezes podem estar vendo, que de repente tem uma função nova, uma funcionalidade nova de um produto que pode estar indo de encontro à necessidade de algum dos clientes que eles têm. Esta empresa também, ela usa o Chatter como gerenciamento de processo de TI. Como que ela faz isso? O TI, ele informa a empresa sobre, por exemplo, softwares novos que vão ser adotados, sobre processos que podem ser alterados devido a mudanças nos processos de negócios. Ela usa também para fazer comunicação, por exemplo, manutenção na rede e vários outros processos específicos de TI que também podem ser comunicados. Ou seja, é uma ferramenta de compartilhar informação dentro da BMC. Outra qualidade do Chatter é que ele é acessado, ou ele pode ser acessado, de qualquer dispositivo e de qualquer lugar. Por exemplo, eu estou trabalhando no meu escritório e eu estou trabalhando com o meu computador. E eu tenho a minha equipe de vendas que está trabalhando no campo, onde eles não têm o acesso imediato ao computador deles ou informação. Eu preciso que eles saibam que tem uma funcionalidade nova e que vai impactar todos os clientes deles. Eu posso usar o Chatter, colocar essa informação no Chatter para o meu grupo de vendas e automaticamente eles podem estar usando um smartphone e o smartphone deles vai vai tocar com uma notificação dizendo que existe uma informação nova para eles sobre o processo, sobre uma funcionalidade de um produto que eles estão vendendo ou que pode impactar os clientes deles, gerando uma oportunidade nova. Isso é uma maneira de se usar o Chatter para
divulgar a informação e que você num iPad, você num smartphone, você num tablet, você pode acessar essa informação em tempo real. Ao mesmo tempo, você pode pensar numa pessoa ou num técnico que está tentando resolver um problema num cliente, ele não tem acesso à rede, ele não tem acesso ao computador dele conectado ao escritório, mas que ele precisa da assistência de um engenheiro que tem o conhecimento daquele produto que ele está ajudando o cliente. Ele pode usar o smartphone dele, ele pode usar o tablet e, através do Chatter, colocar uma pergunta ao grupo onde aquele engenheiro faz parte, ou mesmo mandar uma pergunta diretamente ao engenheiro. E o engenheiro, de onde estiver, vai receber uma notificação que tem uma informação nova para ele. Automaticamente ele pode estar respondendo. Vocês podem perceber que isso gera uma comunicação rápida, um acesso à informação mais fácil e, consequentemente, todos os outros benefícios que nós já falamos sobre menos e-mail, menos reunião e aumento da produtividade. Um exemplo disso é essa empresa, a G-Adventures. Essa é uma empresa de viagem, ela não é uma empresa grande, é uma empresa pequena. E como ela trabalha? Ela é uma empresa que ela faz a customização de, vamos dizer assim, do seu planejamento de viagem, do seu roteiro de viagem, para que ele seja um roteiro diferente e único para você. E são pessoas geralmente que procuram aventuras, ou seja, você vai fazer um trekking, você vai fazer, né, vai andar de barco numa corredeira, você vai lá para o deserto, vou andar de camelo, como tem a foto aqui, ou você vai fazer alguma coisa diferente. Essa empresa, ela tem os empregados dela espalhados pelo mundo. Eles são 100% usando todo o tempo, 100% conectados com smartphones. Eles não têm escritório, porque são empregados que estão ali junto com os clientes, ajudando e trabalhando no roteiro de viagem deles, tá ok? Como que essa empresa usa? Ela estava procurando uma ferramenta em que ela pudesse conectar todos os empregados que são dispersos em todo o mundo e que, ao mesmo tempo, ela pudesse fazer com que eles estivessem conectados, que eles pudessem compartilhar informação, que eles pudessem trocar informação. O Chatter habilita isso a eles, usando o smartphone e aqueles que estão no office usando o próprio computador, em compartilhar informação. Então, por exemplo, um dos empregados pode estar fazendo passeio lá no deserto e ele encontra alguma coisa dentro do roteiro que ele criou único para o grupo dele, que pode ser interessante, que não está no roteiro, mas que pode ser interessante para ser incluído no próximo roteiro. Ele automaticamente pode entrar no Chatter, enviar a sugestão dele, o pessoal do escritório pode receber essa sugestão, trabalhar nela, montar um roteiro sobre ela e compartilhar com todos os empregados. Ou seja, um outro empregado que pode estar trabalhando no roteiro de outro grupo, que pode estar querendo ir para o deserto também fazer um passeio, pode apresentar uma nova solução. Toda essa colaboração, essa conectividade ajudou a empresa a ter um aumento em comprometimento do empregado, ter um aumento em vendas, ter um aumento em produtividade. E essa foi uma solução que foi desenvolvida e entrou em produção em 3 meses. Não foi um período grande. E em 3 meses, 82% dos empregados já estavam usando. E agora 100% deles já usam isso e já têm o comprometimento e já veem o benefício e já comentam sobre o benefício dessa ferramenta. Outra empresa que também estava precisando de uma ferramenta que conseguisse juntar todo o processo de venda e fazer um processo sem estresse, um processo único, um processo consistente, foi a Dell. A Dell tinha várias ferramentas, diferentes ferramentas para o processo de venda, desde o pré-vendas, até a cotação, até a parte de fechar contrato, apresentação, definição da entrega do produto e tudo mais. Todo esse processo ele era dividido em 15 sistemas, diferentes sistemas, distribuídos ao redor do mundo. E isso era um problema, porque isso gerava um gasto em tempo, um gasto de
do pessoal de vendas, em procurar informação, em trabalhar com sistemas diferentes, e muitas vezes não está conectado um com o outro, informação desconectada, muito grande. A Dell fez uma parceria com a Salesforce, e implementando o Salesforce e usando o Chatter, ela conseguiu transformar todo esse problema de 15 sistemas diferentes ao redor do mundo, em que todo o pessoal de vendas passou a ser inscrito no Chatter, a colaborar no Chatter, a estar trocando informação, e toda essa informação centralizada no Salesforce, como proposta de venda, como cotação, como qual o produto que o cliente comprou, qual o produto que o cliente tem, conseguiu gerar uma previsão de vendas, conseguiu gerar uma previsão de produto, conseguiu aumentar as vendas, a produtividade, tudo isso trabalhando no Chatter, em, integrado com toda a informação existente no Salesforce. E o próprio Michael Dell já vê um crescimento muito grande e um benefício muito grande do uso da ferramenta pela equipe de vendas na sua empresa. E aqui está a menção do Michael Dell sobre a ferramenta, que o nosso time de vendas responde mais rapidamente com o Chatter. Esse é um outro exemplo de uma outra empresa que adotou o Chatter. Como o seu negócio realmente pode estar estendendo o Chatter e a parte social do Chatter para aplicações que você tem na sua empresa ou sistemas integrados. Você pode estar pensando, mas eu tenho o meu legado, mas eu tenho o meu ERP, mas eu tenho esse sistema que foi desenvolvido, e como que eu vou trabalhar e fazer a minha empresa social se eu ainda vou ter informação isolada? E nós já conversamos sobre quebrar esse isolamento de informação. Bem, o Chatter fornece o que nós chamamos de APIs, ou seja, são nada mais do que portas de comunicação em que você pode estar utilizando o seu sistema legado, em que você pode estar conectando o seu ERP, conectando o seu sistema de supply chain, o seu sistema de logística com o Chatter, e fazendo com que o Chatter trabalhe com esses sistemas, ou seja, que ele faça com que esses sistemas que têm esta informação isolada participem dessa rede social, participem do seu negócio de maneira socialmente. Ou seja, você pega o seu, por exemplo, o sistema de logística, onde você tem toda a tua distribuição de produto, e você faz com que o Chatter ele possa integrar através dos feeds, ou da informação em termos de gráfico, ou de colaborar com especialistas, com o seu pessoal de venda, com o seu pessoal de serviço, em, naquele sistema de logística. Como exemplo, nós podemos pensar uma empresa que entrega, por exemplo, botijão de gás, onde ela tem um planejamento feito pelo sistema dela de logística, em que o motorista sai de manhã com um caminhão para pegar os gases daqueles tanques enormes de gás de empresas e fazer a recarga desses tanques. Então, ele já tem a rota dele estabelecida. Mas vamos supor que um cliente grande tem três botijões e eles acabaram de maneira inesperada porque teve um uso maior do que o normal. Seria ótimo se você pudesse, em tempo real, passar para o seu motorista, na rota, que já está na rota dessa empresa, que ele deveria parar lá e já encher os botijões de gás do seu cliente. O seu cliente ficaria muito feliz e você economizaria em ter que fazer a rota amanhã novamente para fazer o quê? Somente encher o botijão de gás daquela empresa. Você pode ter isso no Chatter, onde você pode ter, por exemplo, o seu cliente conectado ao Chatter, e que ele possa fazer uma ordem de serviço que já gere um feed automaticamente, ou já avise e notifique automaticamente o motorista que aquele específico cliente, na rota dele de hoje, necessita que ele pare lá e enche os botijões. Isso tudo pode ser feito com o Chatter. Você pode ter um sistema naquele cliente que seja um sistema desenvolvido específico para ele, que não seja
baseado no Salesforce, mas que possa estar usando essas APIs para que mande essas notificações, esses feeds, essas mensagens ao motorista. E o motorista pode estar lá com o tablet dele, ou pode estar com o iPhone dele, e ele na rota automaticamente já recebe essa notificação. Isso tudo, novamente, você acaba agilizando o seu sistema de roteamento de entrega e você aumenta a produtividade. Um exemplo do uso dessa API do Chatter é a empresa chamada Thomson Reuters. Essa empresa, ela tinha um problema em que ela tinha os sistemas legados, ela tinha o sistema dela separado, mas ela precisava dessa integração com o Chatter para que ela gerasse essa colaboração e essa unificação de informação. Com o Chatter, ela conseguiu fazer com que os funcionários dela, por exemplo, de time de vendas diferentes, que estivessem separados, fossem automaticamente incluídos em times de colaboração. Então, um funcionário da empresa que estivesse, por exemplo, em Londres, poderia ajudar um outro funcionário que tivesse um problema, mas que tivesse, por exemplo, na China, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, e que por exemplo, um engenheiro da China ou do Brasil que tivesse um conhecimento específico sobre um produto, ou que foi um dos responsáveis no desenvolvimento de um produto, conseguisse também fazer o quê? Usar essa informação para que pudesse colaborar com o pessoal de vendas. O, o sistema de ERP que a empresa usa é o SAP, e o SAP foi integrado de forma que as cotações que são armazenadas, ou as ordens de serviço que são armazenadas no SAP, também participassem desse sistema de notificação e de feed e se tornassem social. Tudo isso usando as APIs do Chatter, com o objetivo do aumento em acesso à informação, em um local único de armazenar informação e todos os outros benefícios que já foi mencionado aqui. Outras duas empresas que usam o Chatter como uma ferramenta principal no seu dia a dia é a Concur. A Concur é uma empresa que faz o gerenciamento de horas e o gerenciamento de despesas. Ela é uma empresa de software na nuvem e do jeito que ela funciona é que o usuário se conecta a esse website, ao software dessa empresa nas nuvens, e ele tem lá acesso a fazer a programação, por exemplo, de viagem dele, ou ele tem acesso a entrar as despesas dele. E essa empresa, esse software, ele vai fazer o roteamento ou aprovação da despesa, ou aprovação, vai enviar quem tem que ser enviado para a autorização de viagem, ele faz todo o trabalho desse processo. E ela usa o Chatter como um sistema de aprovação, como um sistema de notificação, como uma ferramenta que conecta todos os pontos dos softwares dela. Então, por exemplo, você entrou seu, seu roteiro de viagem, você é um funcionário que precisa viajar do Brasil para os Estados Unidos. Você entrou o seu roteiro de viagem, ele já te sugeriu quais os hotéis que você poderia selecionar, você já selecionou, quais as companhias aéreas e quais os horários e voos disponíveis você já selecionou, seu processo está completo, você envia para aprovação. O que acontece é que o Chatter já está conectado a esse processo de roteiro de viagem e ele automaticamente já vai quando você submete esse roteiro, entregar ou fazer com que a pessoa que seja o responsável pela aprovação tenha uma notificação que existe um roteiro de viagem a ser revisado e aprovado. Essa pessoa estando onde estiver, com o dispositivo que tiver, recebendo essa notificação, já pode responder ao próprio Chatter aprovando ou não. E se ela tiver dúvida, ela pode ir, por exemplo, no desktop, no computador dela, e verificar qual o que foi selecionado como parte desse roteiro. E automaticamente já tomar as ações
necessárias, as notificações, aprovar ou não aprovar e incluir um comentário do porquê não aprovou, e automaticamente já enviar isso à pessoa que está pedindo a autorização de viagem. O mesmo acontece com o Workday, que é um software de gerenciamento de RH, onde essa empresa também usa o Chatter para compartilhar informação na contratação, por exemplo, de pessoas, ou sobre informação, ter discussão sobre um currículo de uma pessoa que está sendo contratada, ou está, por exemplo, fornecendo informação sobre benefícios que a empresa oferece e onde você pode encontrar mais informações, ou arquivos sobre esses benefícios que podem ser compartilhados. Essa empresa também usa o Chatter para esse tipo de solução e também como aprovação, como de requerimentos por exemplo, de transferência, requerimentos de contratação, ou qualquer tipo de processo que queira uma aprovação, como já foi mencionado para concurso. Esse é o ponto inicial em colaborando em cima da informação e tornando a informação parte do seu negócio que seja social, ou seja, você colabora, você tem a distribuição dessa informação e essa informação é o seu negócio, tá? O processo de vendas é o seu negócio, o processo de atender o seu cliente é o seu negócio, de trabalhar junto em ordens e tudo mais. Mas, como já foi mencionado, também temos a integração dos arquivos. A integração desses arquivos, ela também faz parte de tornar a sua empresa social e também é uma funcionalidade do Chatter. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso estar trabalhando, como eu já mencionei, numa apresentação que vai ser feita pelo pessoal de vendas ao meu cliente, mas sobre um produto específico novo que nós temos no mercado. Eu preciso dessa colaboração, porque eu preciso do feedback do meu time de vendas em relação às necessidades do cliente, para que eu possa fazer a melhor apresentação para eles usarem. Nós podemos ter esse arquivo, essa apresentação, dentro do meu grupo de vendas ou dentro de um grupo que está atrelado à minha proposta que eu estou fazendo para aquele cliente, onde essa apresentação é compartilhada com todo o meu time que está trabalhando nessa proposta, com o pessoal de vendas, com os meus engenheiros, com o pessoal técnico, com o pessoal da implementação, com todos, e nós podemos estar sempre atualizados, sempre trocando ideias e sempre vendo a mesma fonte de informação, tá? Então, esse arquivo, ele vai estar sempre atualizado. E qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, novamente, na frente do cliente, que ela possa estar num avião, ela possa estar no táxi, ela tendo um tablet, ela tendo um smartphone com acesso à internet, ela pode estar colaborando. E isso tudo mantendo sempre um repositório único de informação, onde futuramente eu posso pegar essa mesma apresentação e fazer simplesmente algumas alterações ou customizá-la para um outro cliente que também possa ter uma similar necessidade de produto e eu possa ter uma situação similar, tá, ok? Esse também é uma parte de você trazer o arquivo ao social da sua empresa. Um exemplo de cliente que usou e que fez isso é a NBC Universal, onde ela tem vários anúncios, diferentes, milhões e milhões de clientes, diferentes tipos de anúncios, e ela precisava de uma ferramenta onde ela conseguisse centralizar todos os arquivos dela e que ela conseguisse fazer com que as pessoas, em vez de gastar tempo em procurando anúncios similares para que possam apresentar a outros clientes, ou procurando propostas de anúncios ou aprovações de anúncios, pudesse ter um lugar central e único em que as pessoas trabalhassem em cima dessa ferramenta e tivesse todo o acesso de informação nela. Foi isso que a NBC Universal achou com o Chatter e implementou o Chatter. Ela conseguiu com que todos trabalhando em cima da mesma fonte de informação, com a mesma ferramenta, tivesse um crescimento na proposta, ou tivesse um crescimento em vendas de 400%. Esse é um caso da NBC Universal e que, se você até quiser ver
o depoimento da própria Universal. Dentro do canal do Salesforce você tem o vídeo do YouTube que conta essa história, como foi feito, quais os benefícios que foram vistos, usando o Chatter como uma ferramenta principal de colaboração e compartilhamento de arquivos. Os arquivos, eles são acessíveis em qualquer dispositivo, como nós já mencionamos. Então, simplesmente é isso. Você compartilha, não é só informação, o arquivo também. E o arquivo, qualquer coisa que esteja dentro do Chatter, você pode acessar de qualquer lugar, como nós já falamos. Um exemplo disso é a Vodafone. A Vodafone, você pensa que é uma empresa de telefonia e ela tem os pontos, as lojas que vendem os serviços e os telefones dela. O que ela fez? Ela tem uma linha de representante de vendas, ou ela tem uma faixa etária de representante de venda bem jovem. E são pessoas que estão acostumadas a Facebook, a Twitter, a usar ferramentas sociais. Ela implementou o Chatter também, como uma maneira de colaboração, uma maneira de troca de informação entre esses representantes de vendas. Então, você imagina que você chega a um ponto de venda, uma loja da Vodafone, e você tem uma dúvida se você pode comprar o telefone deles, mas se você pode usar esse telefone para compartilhar a conexão da internet, e é um telefone novo, é o último modelo, e se você pode usar esse telefone para compartilhar a conexão à internet com o seu tablet, por exemplo, ou com o seu laptop, quando você não está em um lugar que tenha internet, ou acesso à internet. O que a Vodafone fez com isso? Usando o Chatter, ela habilitou que os representantes de vendas, por exemplo, os mais novos, que atendessem a uma pessoa que tem uma questão desta, possa estar, através do Chatter, conversando com a pessoa, atendendo a pessoa e, ao mesmo tempo, já colocando lá no Chatter, dentro do grupo do pessoal de vendas, é a questão que a pessoa está perguntando e automaticamente, rapidamente, já tem uma resposta que já possa dar a resposta para as pessoas. Em vez de ele falar, não, espera um pouquinho que eu vou lá dentro dar uma olhada e já volto. É uma coisa muito mais dinâmica em que a própria informação, ela é dinâmica ela necessita nos dias de hoje essa interação mais rápida, essa resposta rápida. A tomada de decisão é rápida e tudo isso porque já está no dia a dia desses vendedores mais novos, já é uma coisa tão natural que é a expectativa deles, como nós já mencionamos. As pessoas têm essa necessidade de acesso rápido à informação, de que você não precisa mandar um e-mail e esperar 3 dias para ter informação, mas que você possa colocar ela online, que você possa colocar em tempo real e pessoas em qualquer lugar já online, em tempo real, já possam ver e saber o que está acontecendo, automaticamente já responder, já ajudar ou já direcionar essa pergunta a uma pessoa que possa estar ajudando, mas essa colaboração seja algo real. Essa é a expectativa natural de todos nós. E isso é a expectativa de qualquer cliente com o seu negócio. E assim a Vodafone fez com o Chatter também. Todo esse processo de tornar a sua empresa social, esse processo de integrar arquivos, esse processo de colaboração, esse processo de informação em tempo real, tudo isso gera o quê? Gera automaticamente um crescimento no seu negócio, ok? Então, todo o acesso mais fácil à informação, a tendência natural é que você tenha as pessoas mais sábias e que pessoas mais sábias possam gerar pessoas mais sábias e que com isso você tenha empregados colaborando muito mais em cima de informações muito mais detalhadas. Também você tem um processo natural em que o compartilhamento de informação se torna algo tão natural que, independente do nível hierárquico dentro da sua empresa, as pessoas querem compartilhar essa informação, as pessoas querem saber o que está acontecendo. Se você tem uma reunião dos executivos de sua empresa, as pessoas querem saber, não em um mês o que aconteceu, mas elas querem saber é, assim que a reunião termina, ou, se possível, assim que a reunião está sendo feita, o que está sendo decidido, qual que é o impacto das decisões tomadas no dia a dia dela, como ela pode estar colaborando com essas decisões, como elas podem estar dando sugestões e ser ouvidas, como ela pode ter respostas
e não esperar um mês para fazer a pergunta e mais um mês para ter uma resposta, ou nem ter a resposta porque não é mais possível fazer alterações. Tudo isso gera o quê? Gera um conhecimento de negócio, um conhecimento de definições, de metas, de como as pessoas são reconhecidas, de como as pessoas são remuneradas por um vendedor, por exemplo. Tudo isso gera pessoas mais sábias. Aqui, novamente, nós temos um exemplo da implementação do Chatter por uma empresa e como isso, na verdade, não é uma empresa, é simplesmente um time de vendas aqui, é uma empresa, mas é um time de vendas, e como isso impactou nessa empresa em termos de conhecimento. Essa empresa é uma empresa que ela tem um processo de vendas em termos do trabalho de engenharia que ela proporciona aos clientes dela. Então, o engenheiro é vamos dizer assim, um conhecimento específico. É uma pessoa que ela tem o conhecimento técnico e detalhado do processo, do produto em que ele está trabalhando. E cada engenheiro, geralmente, por mais que tenha um conhecimento geral de algum produto, ele trabalha em projetos específicos e conhece muito bem aquele produto dele. O time de vendas, ele tem um conhecimento genérico dos produtos da empresa, mas não quer dizer que ele tenha tempo suficiente em se especializar em todos os produtos. E muitas das vezes, o que acontecia nessa empresa é que o pessoal de vendas tinha perguntas que eram feitas pelos clientes e que eles não podiam responder, que eles eram obrigados a marcar várias reuniões com o cliente para buscar informação e buscar respostas. E muitas vezes respostas geravam mais perguntas que geravam mais respostas. Essa empresa, ela buscava uma ferramenta que pudesse solucionar esse problema. Ela conseguiu implementar o Chatter e com o Chatter conectar o time de venda aos engenheiros, de forma que quando um engenheiro está tendo uma reunião, está apresentando um produto ao cliente e o cliente tem a pergunta, ao tempo que o vendedor está conversando com o cliente, está buscando apresentar o produto, automaticamente ele já pode em grupos de chat específico ou com engenheiros já específicos que ele já tenha contato, colocar a pergunta do cliente como uma mensagem, como um feed para aquele engenheiro e que ele ou que o grupo de engenheiros possam estar fornecendo a resposta para aquele vendedor e que o cliente não tenha mais que ficar esperando por outra reunião, que não tenha que ficar esperando por uma ligação, que não tenha mais que ficar esperando por uma resposta. Isso agiliza o processo de vendas, agiliza o processo de você fechar um negócio com um cliente em cima de um produto, ou mesmo de ter uma resposta de um cliente sobre como o produto está sendo usado, ou uma ideia que possa ser adicionada e que possa ser apresentada ao engenheiro sobre aquele produto. Isso tudo gerou um aumento na produtividade e nas vendas dessa empresa. E gerou também um comprometimento e uma conexão muito maior entre os engenheiros e o pessoal de vendas. Então, nós conversamos bastante de informação, de arquivo, de colaboração, de compartilhamento, de acesso em qualquer lugar. Tudo isso é muito bom, tudo isso gera comprometimento, gera produtividade, isso gera conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma base de informação muito grande, se ela não é uma base organizada, o acesso à informação ele se torna algo tão complexo que você acaba tendo uma qualidade muito boa de informação, mas uma distribuição muito péssima. O Chatter, ele trabalha de uma forma diferente. Ele te possibilita, como eu já disse, criar grupos, e grupos conseguem organizar a informação, mas ele te possibilita também o que nós chamamos de criar tópicos, ou de você categorizar os seus posts, as suas mensagens, os seus arquivos. E com isso, com tópico, com categoria, você consegue gerar como se fosse um índice, vamos pensar mentalmente, como se fosse um índice onde você consegue, por tópico, pesquisar a informação que você está procurando. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho de apresentar um produto novo. Esse produto é um produto que vai simplesmente conectar todas as pessoas ou todos os meus clientes de forma que eles possam colaborar a informação que eles têm em cima de uma nova pasta de dente, por exemplo, ou em cima
de um telefone novo e que eles possam estar colaborando e trocando informação sobre como ele pode usar melhor esse produto, como ele pode, de repente, num telefone, um smartphone, economizar mais bateria, como ele pode, ou qual o melhor aplicativo para o smartphone para que ele possa é, tomar notas em reuniões, ou que o melhor aplicativo, ou o melhor jogo, de repente, para aquele smartphone que tem um gráfico maravilhoso, uma interação maravilhosa. Tudo isso eu posso gerar, por exemplo, um tópico baseado no nome daquele jogo. Um tópico baseado numa funcionalidade, num produto, numa funcionalidade específica, ou categorizar pelo produto, pela funcionalidade específica, e ter todas essas pessoas colaborando e participando em cima daquela categoria, daquele tópico específico. Ou se eu, por exemplo, que sou novo e acabei de comprar aquele smartphone, eu quero saber, eu quero um jogo para o meu smartphone que seja que tenha no mercado uma resolução maravilhosa. E eu posso estar procurando pelo nome do jogo, que é o meu tópico, num grupo que eu acabei de me associar no Chatter, por exemplo. E aí eu consigo saber toda a informação daquele jogo por aquele tópico. Tudo isso na sua empresa você pode estar fazendo por produto, você pode estar fazendo pelo nome do seu cliente, você pode estar fazendo pelo número e nome do seu cliente. Tudo isso você pode categorizar e organizar a informação e gerar o quê? Um acesso à informação muito mais fácil, porque você pode pesquisar por esse tópico, você pode pesquisar por essa categoria. E no lado de análise, você também tem o quê? Você tem um gráfico de interesse. Esse gráfico de interesse, ele pode te dar quais são, por exemplo, os tópicos mais procurados, quais são, por exemplo, os tópicos mais acessados, quais são, por exemplo, os tópicos com maior comentários, os tópicos que têm mais membros. Você tem várias categorias que você pode estar analisando a informação que você tem e está trabalhando com essa informação para melhorar o seu negócio. Tudo isso o Chatter te proporciona e você pode estar usando essa ferramenta para o seu negócio também. Um exemplo disso é essa universidade, a Tuck School. É uma universidade para business, para negócios, ok? Para pessoas de negócio. Então, o que ela fez? Ela tem os estudantes têm os anseios de emprego que eles podem estar almejando, que eles podem estar planejando, e ao mesmo tempo eles podem ter dúvida quanto a aquele lista de empregos que eles podem estar pensando que eles vão ter como carreira assim que sair dessa universidade. Essa universidade ela tem um departamento que cuida em ajudar os estudantes a procurar o que eles chamam de emprego dos sonhos, tá? Então, como que é isso? Ela implementou o Chatter para auxiliar os estudantes. Os estudantes, eles usam o Chatter mesmo antes de terminar o curso deles, já sabendo mais ou menos onde eles querem direcionar, ou se não sabe, como uma fonte de pesquisa, para procurar quais os comentários de empregos que tem, que pessoas falam sobre eles, o que os estudantes que já se formaram, que ainda fazem parte do grupo do Chat, estão falando sobre as experiências dentro daquele emprego, dentro das características, o que é mais, por exemplo, técnico, o que é mais, por exemplo, funcional, o que gera mais satisfação dentro de um específico emprego, e colocando perguntas e tendo respostas e colaborando com informação ou procurando pessoas especializadas, por exemplo, em um determinado emprego. Eu quero saber, eu quero ser um palestrante, eu quero saber dentro de um palestrante qual o melhor tópico que eu poderia estar falando, ou qual a experiência dos palestrantes trabalhando nessa área, ou quais as empresas que nós temos no mercado hoje que poderiam estar me contratando como um palestrante. Tudo isso você pode usar dentro desse grupos do Chatter, organizado por tópicos, por exemplo, para você pesquisar e encontrar e direcionar a sua carreira. Ou mesmo perguntar para as pessoas especialistas em aconselhamento de carreira, fazer uma análise, ou de acordo com uma análise, qual o tipo de emprego ou qual tipo de carreira que seria sugerido para você e trabalhar e direcionar para aquele emprego específico. Tudo isso foi feito com o Chatter e teve uma conexão muito grande entre os estudantes, entre as pessoas formadas, entre os aconselhamentos de carreira, todos eles participando e usando o Chatter como uma ferramenta social para a difusão da informação. Como vocês podem ver, existem vários casos, existem vários
usos diferentes dentro do Chatter na sua empresa, independente do negócio da sua empresa, independente do tamanho da sua empresa, independente de como você pode estar usando ou como você pensa que pode estar usando o Chatter. Eu vou agora abrir a todos para perguntas, para poder estarmos conversando e, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos e agora vocês já podem estar, se tiverem perguntas, estar falando, se tiverem perguntas, estar me dizendo qual seria aí a pergunta e eu vou estar tentando fornecer a você as respostas. Se eu não souber, eu vou estar procurando, mas eu vou estar tentando fornecer o máximo possível de respostas. Eu quero também aproveitar e se você não tem a pergunta agora, mas você pode estar pensando e mais tarde tem essa pergunta, o Salesforce, a Salesforce, ela criou um grupo, uma comunidade específica para os clientes aí do Brasil, em português, com respostas em português, com informação em português, e que você pode estar se juntando a ela e que você pode estar fazendo, colocando suas perguntas lá e buscando as respostas que você quiser, ou compartilhando as informações e experiências que você tem nessa comunidade. A comunidade se chama Customer Success Português, e você pode ir no site www.successsalesforce.com e você pode estar lá procurando, se juntando à comunidade e procurando essa comunidade, pedindo para se juntar a ela. Com isso, você tem acesso a todas as informações, inclusive acesso a esse webinar que vai ser gravado e colocado lá. Eu agradeço a todos mais uma vez e se tiverem perguntas, por favor, façam as perguntas. Ok, eu não quero me alongar muito mais que isso. Nós tínhamos 1 hora programada e dentro dessa 1 hora eu quero agradecer a todos novamente. E provavelmente num período de 4 a 6 semanas nós teremos aí a segunda série do webinar de Chatter. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez e até a próxima vez. Gracias, Claudio. Muy, muy bueno.